Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Abram a apostila 2 na página 34. A gente tem uma mudança de assunto agora na apostila e até uma simplificação. Corrente elétrica. Então estamos saindo de carga elétrica, força elétrica, agora falando de corrente elétrica. Vocês têm aí na página 34 esses cabos e fios. Esses daqui são fios rígidos. Percebam que um pequeno trecho deles é um cilindro só, que é um metal aqui dentro, o cobre. E aqui você tem a capa de borracha, que é o isolante. Esses outros, a gente acaba chamando de fio, mas o nome correto deles é cabo. Porque cada cabo, ele tem o que aqui dentro? Vários fiozinhos. E ele é bem mais flexível do que esse, que é rígido. De novo, temos o metal, que é o condutor. Então a carga elétrica consegue passar com facilidade aqui. Esse movimento da carga elétrica é a corrente elétrica. Os isolantes dificultam a passagem de corrente. Então vai ser muito difícil passar uma corrente pela borracha. Se for uma corrente como um raio, claro que ela vai passar por uma luva cirúrgica, porque a borracha é bem fininha. Mas se fosse uma capa de borracha muito espessa, não passaria. O que é essa diferença de potencial? Então, falar aqui em unidade de medida. Essa diferença de potencial, ela é medida em volts. Ela é a tensão. Vai ser usado nesse momento, tá? Nenhum cálculo com isso, é só para saber. A definição dessa aula, pessoal, é a intensidade da corrente elétrica. Se eu medir aqui a variação da carga em coulombs e o intervalo de tempo em segundos, eu terei a corrente elétrica em amperes. Então, os coulombs por segundo, eles são o mesmo que ampere. Aqui está com acento ao contrário, como no francês. Mas pode ficar com acento assim também, pessoal. Está então aportuguesado. E no caso da corrente elétrica ser variável, vai ter uma questão gráfica que eu faço a explicação particular no próprio exercício, ok? Vamos retomar rapidamente os exercícios. O que são condutores? Materiais em que a corrente elétrica tem facilidade para passar. E os isolantes, a corrente elétrica tem dificuldade para passar. Ele quer também um exemplo de cada. Se você olhar a figura em cima, você já sabe os exemplos. É o cobre como condutor e a borracha como isolante. Quer outros exemplos de condutores? Outros metais. Alumínio, ferro, prata, ouro. Isolantes. Madeira seca, plástico, cerâmica. São exemplos então de isolantes elétricos. Cuidado com a cerâmica no caso. Ela é isolante elétrico, mas não é isolante térmico. O que é a corrente elétrica? Movimento ordenado
de portadores de carga. Quais são as partículas que portam carga, que têm carga? Elétrons e os íons. Então, cátions e ânions. Esses são os portadores, ok? 3. O que deve existir entre as extremidades de um fio condutor para que ocorra a passagem de corrente elétrica? Vamos lá. Pego uma pilha e faço esse tipo de ligação. Um curto-circuito. Não pode ficar muito tempo, senão a pilha pode vazar. Por que tem passagem de corrente elétrica aqui, olha? Do polo positivo da pilha para o polo negativo. Tem essa passagem de corrente porque existe uma diferença de potencial, uma tensão aqui. Então essa tensão é U igual a 1,5 volts. Se for uma bateria de celular, aproximadamente 4 volts. Uma bateria de carro, 12 volts. E assim por diante. A tomada, 110 volts. Aí que não se deve fazer isso daqui mesmo, hein? Quanto mais tensão, mais corrente elétrica por esse fio. Então, a gente não faz isso em tensões altas, senão pode ser arriscado, tomar choque. Questão 4. Em uma célula eletrolítica, circula uma corrente de 8 amperes. Calcular o tempo necessário para que passe por ela uma carga de 36.000 coulombs. Vamos organizar. ΔQ em módulo sobre ΔT. 8 amperes vem para o lugar da corrente. ΔQ, 36.000 coulombs. Como que se prossegue com isso? ΔT vai passar multiplicando e o 8 dividindo. (4.500 segundos). Olha, sempre começa o exercício com a fórmula, porque aí você sabe o que você substituiu no lugar do que. A rigor não é fórmula, hein? Equação. E a questão 5. Tá vendo que fala de novo em corrente em amperes? Só que agora ele quer saber o número de elétrons. Então vai começar de forma parecida. Um 1,6. ΔT é 100 segundos. Faz essa multiplicação, vai chegar em ΔQ igual a 160 coulombs. Agora, vem para a segunda parte. Essa equação é mais antiga, tá? Na apostila. Estava na apostila 1. Carga é igual ao número de elétrons vezes carga elementar. Então, eu vou ter 160 N e 1,610 a menos 19. Esse N é o 160 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 100, que é essa divisão, e o 10 a menos 19 está no denominador. Então o N vai ser 1 vezes 10 a 21 elétrons.
E a questão 6. Determinar o número de elétrons que cruza por segundo, ele já deu a corrente. Então, pessoal, a 6 é semelhante a 5. Não vou repetir porque dá para fazer pelos mesmos caminhos. Agora, na questão 7, você vai tomar um cuidado. Tá falando 1 minuto aqui, você tem que passar isso para segundos. 60 segundos. E aí ele fica bem parecido também com o 6 e o 5. Então você tem esses dois exercícios aqui para treinar. Fazê-los de forma parecida com o exercício 5. Então para a aula de hoje, pessoal, é isso. Não vou entrar com aula 10 e as tarefas. Vocês terão exercício 6 e exercício 7 para fazer de forma parecida com o exercício 5. E quando fala também na questão 6 por segundo, significa por 1 segundo. Já na questão 7 falou durante 1 minuto, então é durante 60 segundos. Um abraço.